Imagine um reino de liberdade escondido no coração das matas brasileiras, um lugar que desafiou o maior império colonial da época e se tornou o símbolo máximo da resistência negra. Para entender essa história, precisamos olhar para o mapa do Brasil colonial, onde pontos de resistência surgiam como chamas de esperança contra a opressão da escravidão. No centro dessa luta, surgem figuras lendárias como Zumbi e Dandara dos Palmares, cujos olhares determinados refletiam a força de um povo que nunca aceitou as correntes. Tudo começava nos engenhos de açúcar, onde o trabalho era brutal. Sob um sol escaldante, milhares de africanos eram forçados a uma rotina de exaustão e sofrimento constante. O ambiente era opressor, marcado pelo barulho das moendas e pela fumaça das caldeiras. Mas mesmo sob vigilância, a semente da liberdade encontrava formas de brotar no silêncio. A resistência começava no cotidiano. Pequenas sabotagens, como a quebra proposital de ferramentas, eram atos de rebeldia que desafiavam a produtividade imposta pelos senhores de engenho. À noite, nas senzalas, a organização era secreta. Sussurros em dialetos ancestrais planejavam o futuro, mantendo viva a chama da cultura e o desejo inabalável de fuga. A capoeira surgia como uma dança de guerra disfarçada. Sob o luar, os movimentos ágeis treinavam o corpo para o combate, transformando a arte em uma ferramenta de libertação. A engenhosidade era vital. Mulheres escondiam sementes nos cabelos trançados, garantindo que, ao fugirem, teriam como plantar e sustentar a vida em solo livre. O clima era de tensão constante. O olhar desconfiado do feitor revelava o medo que os opressores tinham da força silenciosa que se organizava bem diante de seus olhos. A espiritualidade era a base da resistência mental. Símbolos riscados no chão de terra conectavam os escravizados às suas raízes, dando-lhes força para suportar o presente e sonhar com o amanhã. Durante os raros momentos de descanso, os olhares se voltavam para a linha verde da floresta. Ali, além do canavial, estava o destino final de quem ousava sonhar. Redes de apoio se formavam entre escravizados e libertos nas cidades. Trocas de informações e recursos eram fundamentais para sustentar a logística daqueles que decidiam partir. O som dos tambores ecoava pela noite, funcionando como um código secreto que atravessava as matas, sinalizando que o momento da grande jornada estava se aproximando. E então, sob o manto da escuridão, os primeiros passos eram dados. Vultos silenciosos cruzavam os canaviais, deixando para trás a vida de servidão rumo ao desconhecido. O perigo era imediato. O latido dos cães de caça e o grito dos capitães do mato marcavam o início de uma perseguição implacável pela posse de vidas humanas. Para apagar os rastros, os fugitivos atravessavam rios gelados. Cada obstáculo superado era uma vitória contra o sistema que tentava, a todo custo, impedir o acesso à liberdade. Dandara liderava as fugas com maestria. Conhecedora profunda das matas, ela guiava os grupos por caminhos impossíveis, garantindo que ninguém ficasse para trás na busca pela segurança. O cansaço era extremo e o medo de cada galho quebrado na noite testava os nervos. Mas a esperança de um novo lar era mais forte do que qualquer terror. A comunicação na selva era feita por sinais de pássaros. A natureza, antes hostil, tornava-se a maior aliada daqueles que aprendiam a ler seus segredos para sobreviver. A subida íngreme da Serra da Barriga era o teste final. O terreno difícil e as encostas rochosas serviam como uma muralha natural, protegendo o acesso ao coração de Palmares. Do alto das árvores, sentinelas como Dandara vigiavam o horizonte. Qualquer movimento suspeito no vale era sinalizado, mantendo o quilombo em estado de alerta permanente. No meio da mata fechada, o encontro com os batedores de Palmares trazia o alívio. O acolhimento dos novos irmãos era o primeiro abraço da liberdade conquistada. Ao cruzar a clareira, o cenário mudava. As primeiras cabanas revelavam um mundo novo, onde o trabalho não era para o senhor, mas para a própria comunidade. A defesa era prioridade.
Homens e mulheres trabalhavam na construção de armadilhas e fossos com estacas, transformando o quilombo em uma fortaleza quase inexpugnável. Dandara não apenas liderava, mas também treinava. Mulheres aprendiam o manejo do arco e da flecha, provando que a defesa da liberdade era um dever de todos. O sol nascia sobre a Serra da Barriga, iluminando a grandiosidade de um território que se tornou o maior refúgio de africanos livres em todas as Américas. Zumbi observava a chegada dos novos grupos com a seriedade de um leader. Sua presença transmitia a segurança necessária para quem acabara de escapar do inferno dos engenhos. Imediatamente, os recém-chegados eram integrados à vida produtiva. A distribuição de tarefas garantia que todos tivessem um papel na construção daquela sociedade alternativa e próspera. Crianças corriam livres, sem o medo das correntes. Palmares era o lugar onde uma nova geração nascia sem conhecer o peso da escravidão, crescendo com dignidade e orgulho. O quilombo não era apenas uma aldeia, mas uma confederação de mocambos espalhados por uma vasta área, formando uma rede complexa de resistência e sobrevivência. Ganga Zumba, o primeiro grande líder, governava com sabedoria. Em seu trono, ele organizava a política interna e buscava manter a coesão entre os diversos núcleos de Palmares. A justiça era baseada em tradições africanas, com conselhos de anciãos que decidiam os rumos da comunidade, preservando a ordem e o respeito mútuo entre todos. A agricultura era o pilar da autossuficiência. Campos vastos de milho e mandioca garantiam que a fome nunca fosse uma arma usada pelos inimigos contra o povo quilombola. Técnicas avançadas de irrigação, trazidas do continente africano, eram aplicadas nas encostas, demonstrando o alto nível de conhecimento técnico que os quilombolas possuíam. Nas forjas, o som do metal batendo revelava a produção de ferramentas e armas. A metalurgia era essencial tanto para o progresso agrícola quanto para a prontidão militar. Palmares também mantinha relações comerciais. Excedentes eram trocados secretamente com vilas vizinhas, provando que o quilombo era um ator econômico importante na região colonial. Zumbi dedicava horas ao treinamento militar. Jovens guerreiros eram preparados para enfrentar as tropas da coroa, aprendendo táticas de combate que uniam força e estratégia. Dandara coordenava a logística vital. O armazenamento de grãos em grandes celeiros era o que permitiria ao quilombo resistir a cercos prolongados impostos pelos exércitos inimigos. A cultura pulsava nas celebrações. Danças e cânticos ancestrais fortaleciam os laços espirituais, mantendo viva a identidade que o sistema colonial tentava apagar a todo custo. As casas, construídas com adobe e palha, formavam vilas organizadas. A arquitetura era funcional e adaptada ao ambiente, refletindo uma sociedade que sabia viver em harmonia com a terra. A comunicação entre os mocambos era eficiente. Mensageiros velozes garantiam que as ordens de Ganga Zumba e as notícias da guerra chegassem rapidamente a todos os cantos. O artesanato também florescia. Mulheres teciam panos com padrões complexos, preservando a estética africana e criando objetos que uniam utilidade e beleza em cada detalhe. Zumbi era um mestre da estratégia. Estudando o terreno em mapas de areia, ele planejava cada movimento defensivo, antecipando as ações daqueles que queriam destruir seu povo. O conhecimento era passado de geração em geração. Os mais velhos ensinavam às crianças os segredos da natureza e a história de seus antepassados, garantindo a continuidade da luta. Ao fim de cada dia, o som do berrante ecoava pela serra, sinalizando que a comunidade estava segura e que mais um dia de liberdade havia sido conquistado. Zumbi e Dandara compartilhavam mais que a liderança, compartilhavam um ideal. Juntos eles discutiam o futuro, unindo amor e estratégia na defesa de seu reino de liberdade. Ganga Zumba olhava para seu povo com orgulho. Sob sua liderança, Palmares havia se tornado um exemplo de que era possível viver com dignidade fora do sistema escravista.
Muralhas altas de troncos protegiam o Mocambo do Macaco, a capital de Palmares. A engenharia de defesa era um desafio constante para os generais portugueses que tentavam a invasão. Mas a ameaça externa era persistente. Nas sombras do vale, soldados coloniais observavam a serra, esperando o momento certo para tentar destruir o sonho quilombola de uma vez por todas. A pressão aumentou quando um emissário português trouxe uma proposta de paz. A coroa portuguesa, exausta dos conflitos, tentava negociar o fim da resistência através da diplomacia. Ganga Zumba ouviu os termos: liberdade apenas para os nascidos em Palmares e a devolução dos outros fugitivos. O acordo era uma armadilha que dividia o povo. Zumbi reagiu com indignação total. Ele não aceitaria uma paz que condenasse seus irmãos à escravidão. Para ele, a liberdade deveria ser plena para todos ou não seria liberdade. Dandara manteve-se firme ao lado de Zumbi. Sua postura intransigente contra qualquer forma de submissão fortaleceu a oposição ao tratado proposto pelo governo colonial. O Conselho de Anciãos se dividiu. Discussões acaloradas marcaram o fim da unidade política, criando uma ferida interna que os inimigos logo tentariam aproveitar para atacar. A consequência foi a fragmentação. Ganga Zumba partiu com seus seguidores para Cucaú, deixando Palmares enfraquecida e marcando o fim de uma era de prosperidade unificada. Com a partida de Ganga, Zumbi foi aclamado como o líder supremo. Agora, o foco era a resistência total e a preparação para o confronto final que se aproximava. Do outro lado, o mercenário Domingos Jorge Velho assinava o contrato para destruir Palmares. O bandeirante era conhecido por sua crueldade e eficiência em caçar indígenas e negros. Uma força militar sem precedentes foi organizada. Centenas de homens armados com mosquetes e suprimentos começaram a marchar em direção à Serra da Barriga, determinados a vencer. Zumbi reforçou as sentinelas. O clima de guerra iminente tomou conta de cada mocambo e o som das ferramentas de plantio foi substituído pelo afiar das lâminas de combate. Dandara organizou a evacuação dos mais vulneráveis. Proteger as crianças e os idosos era garantir que, mesmo que o quilombo caísse, o povo e sua história continuariam vivos. O olhar frio de Domingos Jorge Velho sobre os mapas revelava sua determinação mercenária. Ele não lutava por ideais, mas por terras e recompensas oferecidas pela coroa. Os primeiros combates ocorreram na mata fechada. A guerra de guerrilha dos quilombolas causou baixas pesadas aos invasores, que tinham dificuldade em avançar pelo terreno hostil. Zumbi liderou ataques surpresa brilhantes. Sob o manto da noite, ele e seus guerreiros invadiam os acampamentos inimigos, espalhando o terror entre os soldados coloniais. O rumo da guerra mudou com a chegada dos canhões. A artilharia pesada, arrastada com dificuldade pela mata, trouxe um poder de fogo que as defesas de madeira não podiam deter. O bombardeio foi implacável. O som das explosões abalava as estruturas e o moral dos defensores, enquanto as muralhas de Palmares começavam a ceder sob o impacto do bronze. Nas brechas das muralhas, o combate tornou-se corpo a corpo. Zumbi lutava com a bravura de um leão, defendendo cada palmo de terra contra a maré de soldados invasores. Dandara comandava a última linha de defesa. Sua coragem inspirava os guerreiros a lutarem até o último suspiro, transformando a queda de Palmares em um ato de heroísmo épico. O fogo consumiu as cabanas. O incêndio, visível a quilômetros de distância, simbolizava a destruição física do maior símbolo de resistência africana que o Brasil já conheceu. Diante da derrota iminente, Dandara tomou sua decisão final. Preferindo a morte ao retorno às correntes, ela saltou para a eternidade, tornando-se um símbolo eterno de liberdade. Zumbi, embora ferido, conseguiu romper o cerco. Ele desapareceu na mata, mantendo viva a esperança de que a resistência poderia ser reorganizada em outros lugares. Domingos Jorge Velho caminhou sobre as cinzas de Palmares. Sua vitória militar era completa, mas ele logo perceberia que não se pode matar um ideal apenas com fogo e espada.
Por quase 2 anos, Zumbi viveu como um fantasma na floresta. Ele reorganizou pequenos grupos e continuou a assombrar os engenhos, alimentando a lenda de sua imortalidade. A captura só foi possível através da traição. Um antigo aliado, capturado e torturado, revelou o esconderijo secreto do líder em troca de sua própria vida miserável. A emboscada foi preparada com cuidado cirúrgico. Soldados moveram-se silenciosamente pelos pântanos, cercando o último refúgio do homem que ousou desafiar um império por décadas. Zumbi lutou até o fim. Cercado por inimigos, ele enfrentou o destino com a mesma dignidade com que viveu, defendendo seu direito de ser livre até o último batimento cardíaco. No dia 20 de novembro de 1695, o grande líder caiu. O silêncio que se seguiu na mata marcou o fim de uma era e o início de uma lenda eterna. A cabeça de Zumbi foi levada para Recife e exposta em praça pública. A coroa queria provar que ele era mortal, mas apenas conseguiu transformar seu nome em um grito de guerra. O espírito de Palmares se espalhou. Outros quilombos surgiram por todo o Brasil, inspirados pela história de resistência que se recusava a morrer com seus líderes. Hoje, os quilombos remanescentes são testemunhas vivas dessa história. Eles preservam a cultura, a terra e a memória de um povo que nunca parou de lutar por seus direitos. O sangue de Palmares corre nas veias do povo brasileiro. Nos rostos de cada jovem que luta por justiça, a herança de Zumbi e Dandara permanece vibrante e atual. Monumentos e estátuas homenageiam Zumbi como um herói nacional. Seu reconhecimento oficial é a prova de que a história, embora escrita pelos vencedores, pertence aos que lutam. Dandara é hoje um ícone do feminismo negro. Sua força e intransigência inspiram novas gerações de mulheres a ocuparem seus espaços e a nunca aceitarem a submissão. Documentos históricos e pesquisas arqueológicas continuam a revelar a complexidade de Palmares, garantindo que a verdade sobre a resistência africana nunca seja esquecida. A Serra da Barriga é agora um solo sagrado, um parque memorial que preserva a geografia da liberdade e convida todos a refletirem sobre nossas raízes mais profundas. O dia 20 de novembro tornou-se o Dia da Consciência Negra. É um momento de celebração, mas também de reflexão sobre a luta contínua contra o racismo e a desigualdade. A resistência quilombola é um dos pilares da nossa busca por democracia. Ela nos ensina que a liberdade é um processo constante que exige vigilância e coragem. Zumbi e Dandara permanecem vivos em nossa memória coletiva. Enquanto houver busca por justiça e igualdade, o grito de Palmares continuará ecoando por todo o Brasil. A história dos quilombos é a prova de que a força de um ideal pode transformar o mundo. Valorizar essa trajetória é honrar a identidade de todo o povo brasileiro. Inscreva-se no Docs da História para continuar explorando as trajetórias que moldaram nosso país. Juntos, vamos manter viva a memória de quem lutou pela nossa liberdade.